Atenção, irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Estamos chegando aqui para mais um tempo com Deus, tempo de adoração a Ele, manifestação da nossa gratidão por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz. Vamos aqui então nos programar para estudar a palavra do Senhor, preparando os nossos corações e mentes, que esse tempo seja amplamente proveitoso. Para estar abrindo esse momento de preparação para estudar nas nossas salas, nós temos uma reflexão que fazemos frequentemente. E para essa reflexão hoje, o texto que nós temos é Atos capítulo 17, versos 10, 11 e 12, onde nós lemos assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Amém. Que Deus seja louvado para sempre. Aqui o contexto que nós temos é de Paulo em suas viagens missionárias. Ele saiu de Filipos e veio a Tessalônica. Em Tessalônica ele ficou coisa de 3 semanas. Nessas 3 semanas de Paulo na cidade de Tessalônica, ele então ia às sinagogas e pregava a palavra de Deus, pregava que Jesus era Cristo, a partir então das Escrituras. Aqui, é claro, essas Escrituras eram o Antigo Testamento. Uma situação de hostilidade veio sobre Paulo em Tessalônica, e aqui é que nós temos que os irmãos enviaram ele para Bereia, ele e Silas. E eles, chegando em Bereia, eles repetiram a prática, de procurar uma sinagoga. Deixe ressaltar um pouquinho esse detalhe. Naquele tempo, o Império Romano tinha feito que judeus se dispersassem de sua terra, a Palestina, e haviam judeus espalhados por todo o mundo de então. E Paulo, como judeu que era, ele aproveitava o que se chama de pontes da comunicação, pontes da afinidade. Paulo, em cada cidade que ele chegava, sendo ele judeu, ele procurava uma sinagoga. Era ali um ponto de início para ele falar de Cristo, para ele pregar o Evangelho. E ele procurava então essas pessoas com quem já tinha um ponto de afinidade, no caso então os judeus. Daí ele ia nas sinagogas, daí ele ia aos sábados, Inclusive tem pessoas que dizem que Paulo guardava o sábado, Não era bem isso, Se você estiver viajando pelo mundo e você souber que tem uma comunidade com que você tem um ponto de facilidade de contato, e essas pessoas que você quer se aproximar delas, elas se reúnem num dia qualquer que seja, elas vão a um lugar qualquer que seja, é claro que você vai aproveitar essa oportunidade para entrar em contato com essas pessoas. Era isso que Paulo fazia. E é nessa mesma condição que ele chega a Bereia e ele vai então à sinagoga, e as pessoas o escutaram com bastante atenção. E o que diz aqui o texto? Voltemos então a ele. Os de Bereia diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja que eles ouviam Paulo pregar, expor as Escrituras,
falar de Jesus Cristo como Messias a partir da escritura que ele expunha. O que esses ouvintes de Paulo faziam? Eles iam conferir. Isso é muito interessante. Esse é um detalhe que vale ressaltar. Pessoas que se convertem a Cristo a partir de exposição, a partir de explanação das Escrituras, e não são levadas por emoções de ajuntamentos e tal, enfim, mas elas são levadas a Cristo a partir da palavra, da exposição e do exame da palavra. Então, essas pessoas, é claro, têm toda probabilidade de se firmarem na fé, de se tornarem cristãos estáveis e edificados. É o que acontecia aqui. O texto diz que muitos deles creram, e também muitas mulheres gregas. Note que não somente gentios, também pessoas, não somente judeu eu digo, né, mas também gentios são atraídos pela palavra e creem, né? O texto aqui, verso 12, diz: de sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Nós estamos então deixando essa reflexão, ressaltando a importância de se estar fazendo a exposição das Escrituras, se procurar evangelizar, discipular pessoas, atrair pessoas para Cristo a partir de exposição das Escrituras, ok? A escola dominical é o instrumento mais poderoso que a igreja tem à mão para fazer isso, para evangelizar, para discipular pessoas, levar pessoas a conhecer a Cristo a partir desta exposição e deste exame das Escrituras, como no exemplo aqui citado. Então, boa aula, fique atento então à exposição que a sua professora, que seu professor estiver fazendo. E estude então com empenho a palavra, leve pessoas a estudarem com você. Deus seja nisso engrandecido e louvado. Amém? Boa aula e que Deus abençoe vocês. Sim, um lembrete. Hoje vamos ter culto às 18 horas, excepcionalmente, nesse processo gradativo de reabertura dos templos. Nós vamos ter um culto hoje, domingo, às 18h30, mantendo então aqueles cuidados sanitários de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel e etc e tal. Se prepare, você está fora do grupo de maior risco, então você está convidado para você vir participar da nossa celebração hoje no templo, a partir das 18 horas, excepcionalmente. Esperamos que mês de julho as coisas estejam já melhor regularizadas e a gente vai voltando tudo à rotina de sempre. Obrigado, Deus abençoe.